Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira. Bom, para dar um tempinho dos meus amigos chegarem e me darem um retorno se o som está bom ou não, vamos fazer uma prece. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver mentira, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Divino Mestre, que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Assim seja. Bom, se alguém chegou, já tá meu amigo aí, tá tudo ok. Então, com som, meu amigo, podemos dar início ao estudo. Amigo pontual é outra coisa. Bom, hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos estar falando do capítulo 4 do livro Horizontes da Fala, de Miramês. E este capítulo 4 é muito interessante o seu tema, falar com humor. Eu achei o máximo quando eu li esse título. Só que me veio, na mesma hora, o que será que significa humor? E eu fui procurar no dicionário. Entre tantas definições, como é comum no nosso dicionário, tinha uma definição relacionada à medicina, à área médica. Então, diz no dicionário que na história da medicina, o humor é um líquido secretado pelo corpo e que era tido como determinante das condições físicas e mentais do indivíduo. Na antiguidade clássica, contavam-se 4 humores. Era sangue, bile, fleuma. Bom, não tem um caso, mas sangue, bile eram considerados humor. Mas o interessante disso é que, olha só, esse humor era determinante, ou é determinante, das condições físicas e mentais do indivíduo. Então, vejam a importância quando nós falamos em humor. E vamos ver o que Miramês, então, nos traz neste capítulo 4. Ele inicia o capítulo dizendo: quem sabe falar com humor cristão é um poeta sublimado que metrifica pensamentos e palavras, sentimentos e ações, fazendo de sua boca uma fonte de luz, despertando dons da mesma natureza nos outros, que se multiplicam infinitamente na lavoura da alma. Bom, como a gente tem feito em todos os encontros, vamos destrinchar aí cada parágrafo do texto de Miramês. Quando eu me deparei com o início desse parágrafo, ele dizendo que todo aquele que sabe usar da fala, dos sons, com um humor cristão, e ele compara a um poeta, só que vai estar metrificando pensamentos e palavras, sentimentos e ações, me veio na mesma hora a questão de pensamentos e sentimentos. Sentimentos e pensamentos. É uma coisa incrível, né? Uns dizem que o pensamento vem antes do sentimento, outros dizem que você sente antes de pensar. E eu sempre fiquei muito curiosa em relação a isso. Então, todos os livros que eu lia que mencionavam alguma coisa, eu ia grifando, porque eu queria chegar no consenso, né? Eu queria sentir como era isso. Até que, por fim, eu me dei por satisfeita quando eu me deparei no próprio Evangelho de Jesus, né? Dizendo aquilo que a gente já comentou em um dos nossos estudos, que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, eu só consigo me expressar, mostrar as minhas ideias, os meus pensamentos, sentindo. Então, eu preciso sentir primeiro aquilo que me vem no íntimo para depois eu expressar. E para poder
situar melhor essa questão, né, do sentimento antes do pensamento, eu lembro de ter ouvido em nossa casa, Francisco de Assis, né, uma palestra de um orador, se eu não me engano, era de um daqueles irmãos de Boa Esperança, que eu gosto muito, acho que era o Zé Lemos, eu não sei qual dos dois. E ele disse que o coração é o primeiro órgão que é desenvolvido no embrião. E eu fiquei fascinada. Imagina, gente, o embrião. E o primeiro órgão a ser formado é um coração. É muito significativo. E dentre tantas leituras que eu fiz, como eu já falei para vocês, eu sempre ia grifando tudo relacionado a pensamentos e sentimentos. Tem um livrinho de Emmanuel que eu gosto muito, que me acompanha no meu dia a dia, que se chama Assim Vencerás, e tem uma frase dele dizendo: o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta e o ato realiza. Ou seja, tudo parte do nosso sentimento, da nossa intimidade. Então, quando Miramês diz aqui que quando a gente está usando dessa fala com esse humor cristão, a gente vai estar metrificando, medindo, pesando a questão dos pensamentos e palavras, dos sentimentos e ações, que a gente vai fazer da nossa boca essa fonte de luz, e que a gente vai despertar, olha só, esses mesmos dons da mesma natureza nos outros, e que vão se multiplicar infinitamente na lavoura da alma. Se eu sou capaz de fazer isso, de fazer multiplicar infinitamente esse dom, essa fonte de luz, através da fala de um humor cristão, como que pode ocorrer isso? Simples, através de uma lei natural, que é da associação. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, tem um capítulo que ele dedica à questão da associação. E ele diz para a gente que a associação mora em todas as coisas. Ela preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Como que ocorre isso? Nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós. Então, eu vou estar assimilando o pensamento daqueles que pensam como eu penso. E ele diz mais, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, nós vamos nos sintonizar com as emoções e as ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, gente, nós estamos, como diz Emmanuel, invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que vão se agregando também aos nossos, que vão nos fortificando ou para o bem ou para o mal, de acordo com a direção daquilo que nós escolhemos. Porque nós somos sempre a soma de muitos. A associação, a soma de muitos. É por isso que se multiplicam infinitamente na lavoura da alma aquele som que sai de nossa boca como essa fonte. Dando uma continuidade, então, ao texto, a esse capítulo, o Miramês nos diz que se porventura estivermos mal-humorados, a tentativa de modificar a nossa disposição na hora de falar é valiosa. Pensa bem, gente, quantas vezes nos pegamos irritadíssimos, mal-humorados, cansados, esgotados mesmo, e às vezes a gente não pensa e acaba falando coisas que mais tarde a gente acaba se arrependendo. E olha só, ele diz para a gente fazer uma tentativa de modificar essa nossa disposição de mau humor na hora de falar. E quando ele fala em tentativa, isso vai nos remeter, é claro, ao Livro dos Espíritos, na questão 909, que nós já ouvimos falar tanto em nossos estudos, que está lá no capítulo da perfeição moral. Neste capítulo da perfeição moral, Kardec pergunta aos espíritos, né? Se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações. O mau humor é uma má inclinação. E os espíritos respondem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Vejam só, o esforço que a gente pode fazer para mudar é insignificante, mas o que nos falta é a vontade. A vontade, como diz Emmanuel,
a alavanca que nos propulsiona a seguir em frente, a fazer as escolhas corretas, tá? Então, nós precisamos usar da alavanca da vontade para fortalecer esses nossos esforços e modificar as nossas condutas dessas más inclinações, como seria a questão aqui do mau humor. Em Marinês, né, ele continua dizendo: a cara fechada predispõe a alma a alimentar corrosivos que volitam sem cessar na atmosfera da Terra, que atraímos por simples invigilância dos sentimentos. Olha só o que uma cara fechada não faz. Quando eu li isso aqui, gente, nossa, sério, fiquei refletindo muito, porque eu me lembro muito bem lá da minha juventude, né? Não só da juventude já adulta mesmo, as pessoas dizendo: nossa, mas você é muito brava, a gente passa por você na rua, você está sempre com uma cara tão fechada, né? Olha aí a cara fechada do bebezinho, né? A gente franze tudo aqui, né? E foi tão linda a doutrina na minha vida, gente, porque depois que eu conheci a doutrina espírita, que a gente vai estudando, que a gente vai se aprofundando, o convite de Jesus é muito claro. Nós precisamos atender ao convite dele. E a gente muda ou a gente muda. A gente precisa fazer a nossa escolha. A gente precisa fazer essa autoeducação, essa reforma íntima. E quando eu me propus, comecei assim a querer fazer mudanças na minha vida, e através dos estudos, dessa abençoada doutrina na minha vida, eu nem percebi, sabe? O tempo foi passando e um belo dia me perguntaram novamente: nossa, mas você é sempre assim tão risonha? A gente passa por você, você está sempre rindo. Aí que eu ri, e ri gostoso. E agradecendo muito, porque pelos pequenos esforços que eu fazia, né? Eu me predispunha, quando eu ia trabalhar, por exemplo, no caminho, a prestar atenção no céu, nas nuvens, nas flores, no som, nas pessoas, e não ficar presa àqueles pensamentos: o que eu tenho que fazer hoje? Não, eu me propus a mudar, a estar presente naquele momento, a sentir o que eu recebia de bom, de divino na minha vida. E isso fez uma mudança muito grande. Então, todos nós podemos fazer esse esforço através da alavanca da nossa vontade, tá? E olha só, aqui, essa cara fechada predispõe a alma a alimentar esses corrosivos que vão volitar na atmosfera da Terra. Vocês lembram, acho que foi no nosso encontro anterior que a gente falou, eu mencionei com vocês um trechinho do livro Os Mensageiros, né, que é André Luiz sobrevoando lá, vomitando sobre uma cidade, e olha aquelas nuvens negras sobre a atmosfera ali. O instrutor explica que aquilo ali era resultado das vibrações, dos pensamentos e dos sentimentos dos encarnados, daquelas baixas vibrações. E hoje eu trouxe, né, para a gente apresentar mais ainda um trechinho do livro Voltei. O livro Voltei, a maioria já deve conhecer, é sobre o desencarne de Frederico Figner. Ele vai narrando toda a sua experiência de desencarne. E ele narra que quando ele está ali à beira da praia, que eles estão esperando para serem conduzidos para uma colônia, onde eles seriam recebidos, e quando eles começam a volitar, a se dirigir para essa colônia, que ele olha para baixo, né, para ver o nosso planeta, né, seria uma espécie de uma despedida, ele diz dessa forma: olha, a sombra embaixo se fazia assustadoramente mais espessa. E o irmão Andrade me explicou que a esfera carnal permanece cercada por uma vasta condensação das energias inferiores, diariamente liberadas pela maioria das inteligências encarnadas, da mesma forma que uma aranha vive enredada na própria teia. Ou seja, somos nós mesmos, tá? Através dessa cara fechada, desse mau humor, que vamos alimentando esses corrosivos que formam essa camada densa, espessa, dessas energias inferiores. E olha só o que ele fala, que é como se fosse uma aranha enredada na própria teia. Mas como assim uma aranha enredada na própria teia, né? Aí, vejam só, ele continua explicando para a gente que depois que esses corrosivos se
se agregam ao organismo ou se impregnam no nosso campo de força individual, o custo é bem maior para que possamos expulsá-los do nosso convívio. Alguém já teve a oportunidade de atravessar, passar, né, por teias de aranha? Eu gosto muito de fazer trilhas, então sempre você encontra, né, no meio da mata essas teias de aranha, você passa por ali, você fica realmente enredado, aquele impregna no seu corpo, fica grudado aquela teia. E é mais ou menos o que acontece, olha, esses corrosivos do nosso mau humor, da cara fechada, vão segregando ao nosso organismo. E nesse nosso campo de força individual que a gente falou no encontro anterior, que é aquela nossa túnica eletromagnética, que é a nossa aura. E olha só, para expulsar isso do nosso convívio, o custo é muito maior, é muito mais difícil. Então, por que não já fazer antes? Como? Vigiando e orando. Vigiai e orai sempre, sempre. Este é o convite que Jesus nos faz. Vigiai e orai, que é para o nosso próprio bem. E olha só o que ele diz, o Miramês: antes que cresça o mal, é mais inteligente que nos defendamos da sua ação perturbadora. Antes que cresça o mal. Porque depois é muito difícil. Aí quando eu li isso aqui, eu lembrei que um dia eu estava assistindo, né, o estudo do nosso companheiro Robson Mazeu, às quarta-feiras, sobre o curso de mediunidade que ele está dando. E eu lembro que ele disse uma vez, né, às vezes chega aquele pensamento ruim, né, na gente, como se fosse um passarinho pousando na nossa cabeça. E se você não tiver tempo, se você não vigiar, se você não expulsar esse passarinho da sua cabeça, ele logo vai estar fazendo um ninho na sua cabeça. Aí vai ser bem mais difícil. Então, olha só, antes que cresça o mal, é muito mais inteligente que a gente se defenda dessa ação perturbadora. Como? Através do vigiai e orai. E, gente, a conversa, ela requer muitos cuidados para ser o instrumento da paz, tá? Porque os implementos da fala são os sentimentos que a gente deposita no mundo. Então, é aquilo que eu trago dentro de mim, aquilo que está cheio no meu coração, que está no meu íntimo, na minha natureza íntima, é isso que eu vou estar levando para a minha fala. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado, tá? Aí, ele vem ainda nos dizer que se forem benéficos esses sons, vai brilhar como a luz. Se a nossa fala, tá? Se ela for benéfica, vai brilhar como a luz. Se for maléfica, você vai estar envolvido em trevas, tá? Em sons e todo aquele assunto que você está pronunciando. Então, veja bem, no encontro anterior a gente falou sobre as palavras mortas, né? Seria esses sons maléficos aqui. Gente, se benéfico, eu vou brilhar como a luz, eu vou fazer irradiar aquela luz que nós falamos no encontro anterior. Agora, se for maléfico, nós estaremos envolvidos nessas trevas, tá? E o assunto também. E se ainda não terminastes o curso de educação da mente na formação das ideias, seleciona pelo menos aquilo que você fala aos outros, pois o lixo dos maus pensamentos deve ficar por lei com quem pensou. Olha a profundidade disso. Seleciona pelo menos aquilo que você vai falar aos outros. Por favor, vamos pensar antes, né? Vamos sentir antes, vamos contar até 10, tomar aquele golinho de água, como o Chico fazia, segura a água na boca, né? Só que esta frase aqui, ela é digna de uma interpretação. Ele fala em curso de educação da mente, na formação das ideias. Ou seja, eu preciso educar a minha mente para estar formando as minhas ideias. E quando eu falo em educação da mente, me veio aqui para trazer para a gente estar refletindo sobre as ondas mentais que tem no livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Porque ele fala que toda espécie de vida começa justamente no impulso mental, tá? Então, sempre que a gente pensa, expressando aquele nosso campo íntimo que vem aqui dentro de nós, nas nossas ideias, na palavra, na atitude, nos nossos exemplos, nós estamos criando formas de pensamento ou imagens moldes.
que a gente vai arrojando para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Essa atmosfera psíquica nós já falamos, nós estudamos ela na semana passada, que é a nossa aura. Então, olha, quando eu penso, eu estou expressando o que vem aqui dentro de mim, né, no meu campo íntimo, através das minhas ideias, palavras, atitudes, eu vou estar criando, então, formas, pensamento ou imagens. O que é isso? O que seriam essas formas, pensamentos? As pessoas que forem da minha idade devem se lembrar muito bem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem não conheceu os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Pois bem, eu estava lendo uma literatura escrita um tempo atrás sobre formas, pensamentos, e diziam que era tão forte aquela questão dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que envolvia toda uma população, né, que acompanhava os livros e tudo mais, que existia, né, nesse plano etéreo, as formas, pensamentos de cada um daqueles personagens. Eles tinham vida, tá? Então, essas formas, pensamentos, somos nós que criamos. Para vocês terem uma ideia assim, mais concreta de como que funciona isso, não sei se vocês já ouviram falar, né, em Ernesto Bolzano. Ernesto Bolzano era um professor de filosofia e era um pesquisador espírita italiano. Os livros dele sobre a doutrina eram verdadeiros tratados científicos. É uma coisa assim maravilhosa os livros dele para a gente poder compreender, todos baseados em pesquisas, tá? Em investigação mesmo que ele fazia. E tem um livro dele que se chama Pensamento e Vontade. Neste livro, Pensamento e Vontade, tem uma parte dele que ele traz um relato de um médium clarividente e sensitivo, que se chamava Turvey, tá? Então, ele tirou esse relato deste médium clarividente, de uma obra que ele havia escrito, e colocou no livro dele, Pensamento e Vontade. Esse médium narra o seguinte, que por volta de fevereiro de 1908, ele disse que estava em casa e que batem na porta dele. Ele vai atender, era um vendedor de livros e de revistas cristãs. E esse vendedor acabou conseguindo vender para o médium Turvey o número dessa revista cristã. E de cara diz Turvey que chamou a atenção dele nessa revista um artigo sobre o espiritismo, que dizia ser de origem diabólica. Ele então convida o vendedor a entrar na casa dele e eles iniciaram uma conversa. E ele retifica, né, nesse relato dele, que não foi uma conversa, que foi uma controvérsia, porque cada um estava defendendo, né, o seu ponto de vista com seus próprios argumentos, né? E um fala daqui, outro fala dali e tal. E quando o vendedor se retira da casa dele, né, de Turvey, ele faz uma prece a Deus para que abrisse os olhos de Turvey a verdadeira luz. E ele acreditava, o vendedor acreditava que com aquela prece ele estaria exterminando a diabólica faculdade da clarividência de Turvey. E assegurou para Turvey que dali por diante os diabos estavam expulsos da casa dele. Então, depois que o vendedor sai, ele se senta no sofá para repousar um pouquinho e meditar, né, de repente, sobre a conversa que ele teve. E ele diz que repentinamente surge diante dele 3 diabinhos idênticos, né, aquele tipo ortodoxo, que é aquele corpo humano, pezinho de bode, pequenos chifres atrás das orelhas. Ele leva o maior susto quando ele vê aqueles 3 diabinhos. E o primeiro cuidado dele, ele diz, foi se certificar se ele não estava sonhando, né? Eu devo estar sonhando, estou vendo esses 3 diabinhos aqui, mas não, lá estavam os diabinhos. Ele pensou, alucinação? Quem sabe? Mas ele refletindo, ele verificou que aquela situação estava muito parecida de quando ele participava das sessões mediúnicas que ele trabalhava, né, como médium clarividente. Então ele procurou se concentrar, encontrar um estado que ele denominava de uma condição superior, que nada mais era do que mudar a sintonia, a faixa vibratória que ele se encontrava, e não tardou para ele perceber que tais diabinhos não passavam de formas efêmeras, como se fossem algumas figurinhas de papelão. Diz ele que os mentores dele sugeriram uma frase lá na hora, e ele disse que não se lembra mais, mas que aqueles diabinhos se desintegraram,
se transformando em pequenas nuvens, como se fosse uma fumacinha, deixando um rastro da cor e do cheiro dessas formas, pensamentos, que foram criadas de boa fé pelo vendedor de livros. Porque aquele vendedor, gente, ele acreditava realmente na existência desses seres maléficos com pés de bode. Ou seja, a intenção dele era boa, ele queria ajudar a turma dele. Mas foi tão forte aquela intenção dele, aquele pensamento dele, aquele sentimento dele, que criou aquelas formas de pensamentos. E Turbay, como médium clarividente, ele viu essas formas, né? E neste livro, né, o Ernesto Botzzano, ele nos alerta, lembrando que a permanência no ambiente dessas formas de pensamentos depende muito da intensidade daquele pensamento emitido. Então, vejam bem, depende da intensidade do pensamento. Então, qual é a intensidade dos meus sentimentos que vai estar plasmando os meus pensamentos? Que tipos de pensamentos eu estou plasmando? O que será que eu estou criando? Quais serão as formas, pensamentos que estão sendo criadas por mim? Não é mesmo? É para a gente refletir. E quando ele diz ali que a gente precisa selecionar pelo menos o que a gente fala aos outros, porque o lixo desses maus pensamentos vão ficar conosco mesmo, é com quem pensou, aqui Miramês está nos alertando sobre a lei de ação e reação. É isso, o que sai de mim vai voltar para mim, tá? E eu, quando dou origem a isso, eu sou a maior prejudicada ou a maior beneficiada. É muito claro isso. A gente que está na doutrina, a gente sabe muito bem dessa questão, né? Da lei de ação e reação, de lei de sintonia. Então, se eu estou envolvido com maus pensamentos, e se eu me envolvo nesses maus pensamentos de uma forma ampliada, eu que vou estar sendo prejudicada. É eu que escolho a energia na qual eu quero vibrar. Porque, gente, o universo vai estar sempre me devolvendo aquilo que eu vibro, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Então, vejam só, a natureza íntima se encarregará de expulsar os maus pensamentos, com alguns danos ao campo biológico, ou entregá-lo à subconsciência, que fechará no seu baú misterioso, aguardando uma oportunidade de transformá-lo em lições grandiosas para a alma. A natureza íntima, tá? É o nosso interior, é o nosso eu verdadeiro aqui, tá? Esse eu divino, que vai estar se encarregando de expulsar. Mas com certeza, como a gente já teve esse mau pensamento, vai ocasionar algum dano ao nosso campo biológico. Basta vocês se lembrarem, todas as vezes que a gente se sente ofendido, que a gente se sente magoado, quando a gente se sente... Todos esses sentimentos, tá? Às vezes nos provocam, nos dão dor, como se diz, um nó na garganta, um peso no peito, aquele mal-estar, um enjoo, né? Aquele vazio no estômago, tudo isso são danos que vão ocorrendo no nosso campo biológico provocados por nós mesmos. Ou, olha, se a gente entrega a subconsciência ou inconsciente, né? Se você prefere fechar ele ali, né? Esquecer, fingir que nada aconteceu. Se você ignora esses seus maus pensamentos e prefere, né, não se esforçar por vencê-los e transmutá-los em luz, em amor, você vai trancar ele ali, nesse baú, tá? Mas vai surgir um tempo e um momento que você vai ter que abrir e vai transformá-los. E vão ser lições, muitas lições que a gente vai ter que passar para estar transformando o outro. Mas, gente, nós não devemos esmorecer. A autoeducação, ela não pode parar, pois é na luta sem tregas, em favor do aprimoramento, que nós vamos acender a luz de Deus dentro de cada um de nós. Não vamos esmorecer. Vamos buscar esta autoeducação. Vamos nos esforçar a cada dia. Vou fazer o convite para vocês aqui, a cada semana, a gente se encontrando, estudando juntos aqui, né? Um dando a força para o outro. E qual que é o prêmio? Vejam, é sentir nascer o sol na tua alma. É a luz que nós falamos no encontro anterior. Libertando-nos em todos os sentidos. E vai libertar o quê? A verdade. Que verdade é essa? Não é o próprio Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos libertar essa verdade dentro de nós
permitindo que nasça esse sol, que brilhe a nossa luz, tá? E olha só, o bom humor é uma força divina e é a nosso favor, que transcende todos os problemas, que esquece todas as ofensas e que faz da esperança a sua realização. Estamos com problemas, estamos nos sentindo magoados, ofendidos. Por que não usar desse bom humor, da palavra bem-humorada, né? Você pode ser curado de qualquer enfermidade, como também curar os outros. Portanto, ao humor elevado, una também a palavra disciplinada pelo Evangelho. Quando a gente vai unir a palavra disciplinada pelo Evangelho a esse humor elevado, esse humor cristão, gente, não estaremos apenas nos curando, mas aos outros também. E eu coloquei aí para vocês a figurinha, né, do Chico, justamente para nos lembrar desse nosso amigo Chico, né? Porque todos que conviveram com ele dizem que ele foi um homem alegre, feliz, ao ponto de ter afirmado que minha vida é uma festa. Dizem que nas reuniões o Chico, além dele instruir e iluminar, ele sempre alegrava o ambiente. E tem um caso muito engraçado dele. Diz que o Chico estava passando por uma crise de labirintite que estava pedindo muito a ele. Aí ele fez uma oração, e nessa oração ele viu o doutor Bezerra, né? E já foi pedindo para o doutor Bezerra: doutor Bezerra, eu te rogo, me auxilie, eu estou passando muito mal. Eu não me peço como gente, mas na condição de besta. Vamos fazer de conta que eu estou fazendo parte de uma carroça de trabalho, mas que para mim é muito preciosa essa carroça, que é a carroça da mediunidade. Eu preciso voltar para minha carroça, doutor. Tenha dó desta besta. Como pessoa, eu não mereço, mas como besta, eu quero trabalhar. Diz que Bezerra sorriu, né? E disse: você besta, Chico, mas e eu? Quem não sou? Ah, o Senhor é o veterinário de Deus. Diz que Chico contou nesse episódio num programa de televisão, quando perguntaram para ele se os espíritos também apreciavam momentos de humor. E ele disse que com certeza, porque o Bezerra deu uma grande gargalhada quando ele falou isso com ele, né? Então, gente, para finalizar, as nossas conversações, elas ficam gravadas em toda a nossa estrutura espiritual e física, irradiando por onde a gente passa. Nós já falamos isso, sobre a nossa aura, nosso corpo espiritual, está tudo ali gravado. Conscientes, então, desta verdade, vamos procurar pensar e falar melhor a cada dia, a cada hora, a cada minuto, porque a vida só nos promete vida, apenas isso. E, se já nos apoderamos, por misericórdia, de alguns dons, vamos cultivá-los. Se o assunto de hoje é a fala, a cada vez que pronunciarmos uma frase, para que ela seja portadora do humor, que é o filho da simplicidade, irmão gêmeo do bem-estar, vamos falar, mas falar com dignidade, gente, com alegria, com amor, tá? Vamos irradiar, quando a gente estiver falando, aquele sentimento que nos invade, e que seja um sentimento de amor e de alegria, para que a gente possa envolver o interlocutor nessa atmosfera amorosa, para que a gente se cure e também cure o outro, tá bom? Bom, hoje ainda consegui terminar, né, em cima da hora aqui, mas olha só, eu quero agradecer muito a presença aqui da Moagre, do Renato, da Virgínia, das duas Virgínias, são duas amigas que eu tenho, Virgínia. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Cristina Morim, muito obrigada pela presença. De vocês, que eu não consigo ver o nome aqui, que devem estar no Facebook, e de todos que estarão depois estudando conosco esse livro Horizontes da Fala. Que tenhamos uma semana iluminada, abençoada. E na próxima semana estaremos de novo, continuando o nosso estudo para aprendermos a falar. Uma boa noite a todos e um beijo no coração de cada um.